Seja bem-vindo. Com o novo Cais C, a Marina da Praia da Vitória passa a ter capacidade para 150 embarcações. Contudo, devido à pandemia, espera-se que durante este ano sejam menos os barcos a atracar aqui nesta cidade. Reconhecida pela sua beleza, condições de abrigo e infraestruturas de apoio, a Marina da Praia da Vitória pertencia ao património natural do concelho. O investimento feito no novo Cais C reforçou a capacidade para acolher mais 20 embarcações. A forte afluência de barcos em anos anteriores justificou esta estrutura. O KSC já há cerca de 4 ou 5 anos que tinha sido retirada à estrutura, porque já não oferecia condições de segurança, e então no final de 2019 foi reposto o KSC, que faz o agora para já está em funcionamento na sua totalidade e consegue aumentar a capacidade da Marina em mais cerca de mais 20 lugares de estacionamento. Devido à atual pandemia da Covid-19, também a Marina sofreu alterações na sua gestão. Hoje já pode receber embarcações de além fronteiras, mas com restrições. Quando foi decretado o estado de emergência a 17 de março, a Marina, à semelhança de todas as outras, não é, ficou completamente interdita a todo e qualquer tipo de embarcação. Manteve-se essa interdição, que a 31 de maio sofreu algumas alterações, que já foi permitido o trânsito interilhas só em embarcações de residentes nos Açores. E a partir agora do 15 de junho, ainda desta semana, já foi aberta, as marinas já foram abertas, já podemos receber embarcações de outras regiões, não é? Mas com algumas restrições. Trabalhamos sempre em concordância com as autoridades regionais de saúde e com a autoridade de Conselhia de Saúde e com a Capitania também do Porto. Posso lhe dizer que pediram a nossa cooperação para arranjarmos um espaço para realizar testes aos tripulantes que chegam, e as restrições basicamente prende-se com os tripulantes que vêm. No total, a Marina da Praia da Vitória tem capacidade para 150 embarcações. Este ano, ao contrário do esperado inicialmente, serão menos os barcos a visitar a Ilha Terceira em consequência da pandemia. Que este ano, ao contrário dos outros anos, nesta altura já estava tudo cheio, mesmo com barcos em espera. Este ano sendo um ano atípico, como podem ver, há muitos lugares vagos, porque não há esse trânsito como costuma haver nos anos anteriores. São cerca de 52 as embarcações agora em terrapleno, na sua maioria estrangeiras. Tudo indica que muitas delas assim continuarão. Podemos lhe dizer, tendo em conta o número de embarcações estrangeiras que este ano ainda estão em terrapleno, cerca de 52, sendo apenas 3 ou 4 de locais que têm o barco em terrapleno por questões de manutenção, e em breve essas embarcações vão de ir para o mar. Das cerca de 50, grosso modo, estrangeiras, cerca de 10, portanto 20% já nos contataram, fazem questão de, agora em julho, a intenção, pelo menos dessas pessoas, é de vir cá, vir buscar os seus barcos e continuar com as suas viagens. 80% a indicação que temos, porque há um contacto permanente com essas pessoas, que são de vários países. Posso dizer que temos aqui embarcações em terrapleno de pessoas da Austrália, de Inglaterra, França, Suécia, Noruega, Alemanha, não sei se já tinha dito, mas são faixas etárias mais altas, são pessoas mais suscetíveis ao Covid, estão com medo e à partida estão a pensar voltar cá só para o ano. Espera-se agora que no próximo ano os barcos cheguem a bom porto e voltem em grande escala à Ilha Lilás. Olá, eu sou a Vera, sou educadora de infância no Colégio Divertiláxia e sou especializada em desenvolvimento motor e cognitivo. Hoje trago-vos 5 dicas para estimular em casa uma criança autista. Começo-vos por ler uma frase em que explica o autismo. Foi dita pelo Elton Wade, é um professor universitário, também ele autista. Do lado de fora, olhando para dentro, você nunca poderá entendê-lo. Do lado de dentro, olhando para fora, você jamais conseguirá explicá-lo. E isso é autismo. Sabemos que para trabalhar com uma criança autista é necessário estabelecer rotinas,
porque só com a rotina que a criança autista se torna mais confiante. Então podemos fazer isso em casa, não é necessário ser só na escola ou só no colégio. Podemos fazer em casa recorrendo a imagens, muito facilmente no Google. Podem escrever apenas PECS ou Sistema de Comunicação por Troca de Imagens. É uma série de imagens com algumas ações que ajuda a criança a comunicar com o adulto. É uma comunicação aumentativa e alternativa. É só imprimir as imagens e criar o vosso quadro da rotina de manhã, à tarde e à noite. Convém ter uma imagem, uma sequência de ações de manhã, à tarde e à noite, como o levantar, o lavar os dentes, o vestir, posteriormente comer. À tarde, a atividade específica que vão fazer em casa com a criança e à noite também qual todo o processo que vão passar até à hora de dormir. Se houver alguma alteração nesta rotina, convém muito, desde cedo, explicar à criança que vai haver essa alteração, porque é que vai haver essa alteração e onde vão. Porque se não derem essa explicação, a criança vai ficar estressada. E convém sempre explicar a alteração de toda a rotina que tenham que fazer. Para isso também, com o telemóvel conseguem agora baixar uma aplicação, basta escreverem o Let Me Talk. É uma aplicação muito boa que em qualquer sítio que não tenham acesso ao vosso quadro da rotina, em qualquer lugar que estejam, podem aceder à aplicação e facilmente conseguem comunicar com a criança autista. A segunda dica é treinar as suas habilidades sociais, que estão centradas essencialmente em 5 pontos. O foco, a atenção, o sentar, o apontar e o saber esperar. Para trabalhar o foco e a atenção, há alguns jogos que possam ter em casa que convém fazer com as crianças para trabalhar essencialmente o foco e a atenção, como os puzzles, os jogos de encaixe e os jogos de memória. Caso não tenham puzzles em casa, também podem imprimir uma fotografia do vosso filho ou da vossa família, podem recortar e pedir à criança para montar o puzzle. É bastante criativo e vai chamar a atenção da criança. Outra coisa que podem fazer também, quando quiserem comunicar visualmente com a criança, tentem elevar sempre os objetos à vossa linha do olhar. Vai forçar a criança a olhar para o objeto e a comunicar diretamente consigo, olho no olho. Para trabalhar o sentar, o apontar e o esperar, podem usar ou a aplicação que vos disse, o Let Me Talk, ou as imagens da comunicação aumentativa e alternativa e mostrando à criança que é necessário sentar para iniciarem a atividade. Se a criança precisar de água ou outro tipo queira fazer outro tipo de jogo, convém apontar e ensinar exatamente isso. A criança tem que apontar. E para mudar de atividade ou de espaço na própria casa, é preciso saber esperar. Mostrar sempre uma imagem àquilo que nós pretendemos que a criança faça para ela poder associar. A terceira dica é treinar a motricidade fina da criança e isto há imensas coisas que podem fazer em casa, como por exemplo colorir. Se estiverem livres em casa podem pedir à criança para colorir um desenho, podem imprimir outros, podem colocar folhas brancas pelo pátio e pedir à criança para pintar livremente. Podem também fazer jogos de enfiamentos e caso não os tenham, como estas imagens que eu aqui sugiro, podem usar massas alimentares, colorir com a criança e usar uma lã, uma fita que tenham em casa para treinar os enfiamentos e assim fazer os colares e as pulseiras. Podem também ainda trabalhar com massa modular. Há algumas receitas hoje em dia na internet muito fáceis e acessíveis com material que possam ter em casa e é uma atividade bastante estimulante e apelativa que vai despertar imensa curiosidade e o interesse da criança autista. Quarta dica, treinar a motricidade grossa. É essencial trabalhar e fazer com que a criança autista gaste a sua energia que mantém ao longo do dia e podem fazer alguns jogos em casa que trabalhem o equilíbrio, podem fazer circuitos no vosso pátio, podem jogar à bola, como também andar de bicicleta. Já está a fazer um bom tempo, podem aproveitar
podem andar de bicicleta livremente com os vossos filhos. Quinta e última dica, trabalhar a estimulação sensorial. A criança autista é hipersensível a sons e a cores. Então podem trabalhar isso com algumas coisas que têm em casa, como por exemplo as luzes, podem usar as luzes de Natal, escurecer a sala, deixar a criança lá observar simplesmente a alteração de cores da série das lâmpadas, deixá-las explorarem, podem pegar nas luzes, podem dar um livro, alguns até podem gostar de ver algum livro, deixar a criança explorar o prazer que vai sentir com as luzes. O mesmo com a música. Podem colocar alguma música calma e deixar a criança desfrutar dessa música calma. Se gostar de outro tipo, de outro estilo musical, também podem colocar e tornar uma atividade divertida com o vosso filho. Trabalhar com areia e gelatina também é muito bom. Agora, como o tempo está bom, podem ir até à praia, podem incentivar a criança a brincar com a areia, sentir a sensação da areia. E o mesmo com a gelatina, por ser algo viscoso. E assim vão estar a trabalhar a estimulação sensorial da vossa criança. Por hoje é tudo. Fiquem bem. Olá, chamo-me Carolina Ferreira e sou nutricionista. Hoje vou falar sobre o estado nutricional dos idosos em tempos de Covid-19. A população idosa é um dos grupos que apresenta o maior risco de doença grave por Covid-19. Estas medidas de isolamento e distanciamento social podem ser um fator de risco para o agravamento do estado nutricional dos idosos e um risco aumentado de complicações em caso de doença aguda e, consequentemente, está associada a um maior risco de mortalidade. Para o efeito, fazem-se as seguintes orientações que já não são diferentes das recomendações generalizadas para a população idosa. Manutenção de um bom estado de hidratação é essencial. Diariamente devem ser consumidos leite e derivados. Deve ser consumido 2 a 3 peças de fruta por dia. As leguminosas, como a fava, o feijão, o grão, as ervilhas ou as lentilhas, pelo menos 3 vezes por semana, por exemplo, através da sua adição na sopa. A sopa de legumes deve estar presente nas 2 refeições diárias, no almoço e jantar. Consumir carne, peixe ou ovo nas 2 refeições principais, dando preferência ao peixe gordo. O consumo de fruta seca ou gordo, como nozes, amêndoas, amendoins, para quem não tenha dificuldades na mastigação, também deve ser considerado, mais ou menos, 2 a 3 vezes por semana. Fazer refeições frequentes ao longo do dia e de menor volume. Estas recomendações são genéricas, logo, podem não ser aplicadas a casos mais específicos. Por hoje é tudo, vai ficar tudo bem. Olá, o meu nome é Tânia Cortês e sou médica de família no Conselho da Praia. Hoje venho falar um bocadinho sobre o que fazermos neste contexto de verão, sem festas, sem touradas, e o que é que vamos fazer? Temos que conviver porque a nossa saúde mental também já o exige. O estarmos isolados em casa sem conviver com ninguém está, de certo modo, a afetar as nossas relações sociais, bem como a nossa maneira de interagir com os outros. Neste tempo de verão, pouco resta. Temos a praia, que podemos ou não frequentar, ou temos o convívio alegre em churrascos, em festas de família. Mas atenção! Quer na praia, quer nestes convívios alegres com a família, temos que continuar a ter alguns cuidados. Os convívios trazem sempre comida para partilhar. Comida, copos, pratos, talheres. E o que é que acontece quando existem festas em famílias e churrascos em família? Existe sempre alguma partilha de comida, de muitas pessoas a mexerem nos mesmos pratos. Isto, num contexto de infecção para o coronavírus, torna um aumento possível de transmissão do vírus. Portanto, mesmo em convívio com os nossos amigos e familiares, devemos manter algumas restrições. Para já, no número de pessoas a conviver. Deve ser mínimo, não é? Devemos nos cingir à nossa família de casa, um amigo ou outro.
A pessoa que cozinhar deve usar máscara se estiver a cozinhar para pessoas fora de casa. Também não deve haver partilha de talheres na confecção das refeições, ou seja, num churrasco nem todos devem usar os mesmos instrumentos para a brasa, cada um deve ter os seus. Durante este período também têm que lavar frequentemente as mãos. Também, nestes convívios familiares, existe sempre algum consumo de álcool, que pode levar a algum esquecimento sobre as regras de higiene, quer elas sejam a lavagem frequente das mãos, quer elas sejam o distanciamento social. Sendo assim, temos que ter algum cuidado nos convívios que se aproximam. Temos que continuar com a higiene das mãos, tentar algum distanciamento social. Ou seja, não precisamos de ter numa mesa onde cabem 12, ter as 12 pessoas. Se calhar vamos ter que nos afastar um pouco mais. Também é importante que não haja partilha de talheres nem de louças e que as mesmas sejam lavadas assim que depois de usadas. Tentar sempre manter o convívio, mas com algumas regras de segurança. Se está doente, não frequente esses convívios. Se está com febre, tosse, telefone e diga que não pode comparecer. Terá que ser noutra próxima vez. Sendo assim, temos que ter sempre algum cuidado com os convívios. É bom conviver, é bom voltar à interação social, mas temos que o fazer com conta, peso e medida. Não podemos ainda voltar às festas e aos convívios de antigamente, mas podemos conviver com menos pessoas e mantendo alguma saúde mental. Mais um programa a chegar ao fim, como habitual em todas as sextas-feiras. Voltamos amanhã com um programa com destaque para figuras do nosso Carnaval. Até lá!